Os 3 níveis da terapia de entonação melódica. Pessoal, quem não gosta de música? A música é alegria, esperança e ilusão, embora também possa ser tristeza e medo. A música sempre nos acompanha em nossos melhores momentos, aniversários, casamentos, festas. Você já tentou assistir a um filme de terror sem música? Quando você está triste ou tendo um dia ruim, você sempre sabe qual música escolher para levantar o ânimo, porque, como bem sabemos, a música é terapêutica. A música é composta de ritmo e tom, que combinados com mais elementos formam as diferentes melodias que conhecemos. Mas o que acontece quando um desses elementos é alterado? Exatamente, a melodia não soa mais a mesma. A mesma coisa acontece quando o cérebro é afetado por uma lesão e nossos elementos passam a ser afetados por diversas causas, causando o que se chama de afasias. Com certeza você já ouviu falar que a música é muitas vezes utilizada como terapia por profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, para atingir uma série de objetivos inicialmente estabelecidos, que podem facilitar a comunicação, auxiliar na aprendizagem ou melhorar a expressão, entre muitos outros. Deve-se lembrar que as bases do tratamento infundado na neuroreabilitação e, portanto, na neuroplasticidade, baseiam-se no imediatismo, na repetição e adaptação do tratamento à pessoa e ao ambiente. É por esses motivos que somos incentivados a utilizar a música na reabilitação da linguagem, uma vez que é uma grande valia para estimular o cérebro. Em resumo, para reabilitar e estimular a linguagem, existem muitas terapias que utilizam a música como ferramenta. Mas dessa vez eu vou falar sobre a terapia de entonação melódica, ou TEM, chamado de TEM. O que é terapia de entonação melódica, ou TEM? TEM é uma terapia que foi criada em 1973 em Boston, em um hospital nos Estados Unidos. É uma técnica utilizada para reabilitar a linguagem em pessoas que sofreram de afasia de Broca ou afasia motora, e ocorre quando a pessoa apresenta dificuldades severas na produção de emissão das palavras, pois consiste em treinar da repetição de frases, mas imitando a entonação do fonoaudiólogo, com o objetivo de que o paciente consiga manter a entonação sem receber inicialmente a estimulação oferecida pelo fonoaudiólogo, facilitando assim a incorporação da fala novamente. Essa técnica pode ser usada com todos os pacientes? Lamentavelmente não. É essencial que o hemisfério direito não seja danificado, pois o objetivo principal é integrar os aspectos da linguagem que são preservados no hemisfério direito. E embora a produção no hemisfério esquerdo seja afetada, é importante que haja certa parte preservada, se partirmos de um paciente com mutismo, aí a terapia não será eficaz. Podemos utilizar o apoio da música em patologias como disartria, para estimular a programação ou execução motora da fala, pois o principal recurso utilizado nessa técnica é a prosódia. E embora tenha um processamento bilateral, que está presente em ambos os hemisférios cerebrais, dependendo da tarefa, nesse caso, há um maior envolvimento das regiões cerebrais do hemisfério direito. Especificamente, as áreas do hemisfério direito envolvidas são o lobo temporal, que controla o feedback auditivo, o córtex pré-motor, que é o que faz o planejamento e sequenciamento de atos motores e localização auditiva motora,
o córtex motor, que é a execução de ações motoras vocais, e o fascículo arqueado, que vai ligar todas essas áreas. Dado que é necessário que o paciente compreenda a execução, será vital importância que o paciente tenha preservado parte do entendimento. E uma característica importante a ser considerada e que muitas vezes passa despercebida é que se observou que o paciente tem um desempenho melhor naquelas tarefas que envolvem canto do que naquelas que envolvem linguagem espontânea. Por esse motivo, não é recomendável usar essa técnica, por exemplo, com pessoas que sofrem de afasia global, que são em ambos os hemisférios são afetados. E quais são as condições necessárias para aplicar TEM com um paciente? Não ter lesão no hemisfério direito, apresentar desempenho nas tarefas que envolvem canto do que nas tarefas de linguagem espontânea, que a compreensão oral esteja preservada e que, embora haja alteração na produção, há uma produção verbal mínima. Bom, agora vamos aos exercícios por níveis na terapia de entonação melódica. O nível 1. Esse nível consiste em 5 etapas. Inicialmente, é apresentada uma imagem com cada estímulo que auxilia na sua representação. Todas as sílabas dos 4 primeiros passos devem ser acompanhadas de batidas. Pode ser com a mão esquerda do paciente e, em alguns casos, pode ser utilizado o metrônomo também para auxiliar. Com exceção da última etapa, onde o fonoaudiólogo fará a pergunta, o que você disse? Vai fazer essa pergunta ao paciente, que teve que responder repetindo a última coisa que acabara de repetir. Então, o primeiro é o zumbido. O fonoaudiólogo apresenta uma imagem e canta uma melodia. Por exemplo, na, na, na. A cada sílaba, você deve bater na mesa com a mão esquerda do paciente, tendo explicado previamente ao paciente. Nessa etapa, o paciente só tem que ouvir o profissional e é repetido 3 vezes. A segunda é entonação em uníssono. Nessa etapa, tanto o fonoaudiólogo quanto o paciente cantam a melodia anterior em uníssono, mantendo as batidas na mesa a cada sílaba. O terceiro é a entonação em uníssono com fade. Esse passo é semelhante ao anterior, mas no meio da entonação, o fonoaudiólogo ficará em silêncio, deixando o paciente completar a melodia sozinho, mantendo as batidas na mesa a cada sílaba. O quarto é a repetição imediata. Nessa etapa, o fonoaudiólogo emite primeiro a melodia e logo em seguida o paciente repete. O fonoaudiólogo ajuda por ser aquele que bate na mesa em 2 repetições. A quinta é responder a pergunta do teste. Nessa última etapa, o fonoaudiólogo fará a pergunta para o paciente: o que você disse? Aí o paciente ele deve responder repetindo o zumbido inicial que você disse lá na primeira etapa, que é o na, na, na. O nível 2. Esse nível consiste em 4 etapas e a complexidade é aumentada um pouco, oferecendo menos ajuda ao paciente. Então, o primeiro é o zumbido. O fonoaudiólogo apresenta uma imagem e canta uma melodia, por exemplo, na, na, na. E cada sílaba você deve bater na mesa com a mão esquerda do paciente, tendo explicado isso para ele antes. Nessa etapa, o paciente só tem que ouvir o profissional e é repetido apenas uma vez, que é diferente do nível 1. O segundo é a entonação em uníssono. Nesse nível, a entonação uníssono desaparece, passando diretamente para a entonação desvanecida. Nessa etapa, o fonoaudiólogo realiza a entonação, mas no meio da emissão ele ficará em silêncio, deixando o paciente completar a melodia sozinho,
mantendo as batidas na mesa a cada sílaba. O terceiro é a reprodução pausada. Nessa etapa, o fonoaudiólogo primeiro emite a melodia, deixando uma pequena pausa, e depois o paciente a repetirá por conta própria. O fonoaudiólogo ajuda por ser aquele que bate na mesa nas duas primeiras repetições. O quarto é a resposta a uma pergunta, né, com repetição atrasada. Nessa última etapa, o fonoaudiólogo fará a pergunta: o que você disse? Né, devendo o paciente responder repetindo o zumbido inicial, por exemplo, o na, na, na. Nível 3. Nesse nível, inicia-se o uso da fala cantada, pois o objetivo já é alcançar a fala normalizada sem o uso do zumbido. A ênfase e o ritmo são enfatizados, mas a entonação não é usada ainda. O primeiro é a repetição pausada. Nessa etapa, o fonoaudiólogo emite primeiro a melodia, deixando uma pausa mais longa do que no nível anterior, e depois o paciente a repetirá por conta própria. O fonoaudiólogo ajuda por ser quem dá os golpes na mesa nas duas repetições, mas o paciente também pode dar. O segundo é o discurso cantado. Nessa etapa, o fonoaudiólogo produzirá a emissão com fala cantada, acompanhando-a batendo na mesa para cada sílaba. Nessa etapa, o paciente só tem que ouvir o profissional e é repetido 2 vezes. O terceiro é a fala cantada em uníssono. Nessa etapa, o fonoaudiólogo e o paciente repetem a emissão na fala cantada juntos, mas o fonoaudiólogo ficará em silêncio no meio da emissão, deixando o paciente completar a melodia sozinho. O quarto é a repetição falada com longa pausa. Nessa etapa, o fonoaudiólogo produz a emissão com prosódia normal e sem bater na mesa. Após uma longa pausa, o paciente deve repetir o estímulo na fala normal, como seu fonoaudiólogo fez anteriormente. O quinto é a resposta à pergunta. Nessa última etapa, o fonoaudiólogo fará uma pergunta ao paciente com uma prosódia normalizada e o paciente deverá respondê-la. A terapia de entonação melódica possui dados a favor que aumentam sua eficácia na terapia com pacientes cuja afasia não é fluente. Estudos, como realizados em Toro e Valência, refletiram que a terapia de entonação melódica pode ajudar a recuperar as habilidades verbais do hemisfério esquerdo, no caso específico, de um paciente com afasia de Broca, em tudo na articulação da linguagem, concluindo que sua contribuição fundamental se concentra na melhoria do estado emocional e da motivação, fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento da terapia da linguagem. E quanto tempo leva para dar resultados? Bom, um caso documentado de um paciente com afasia de Broca mostraram os resultados após 3 meses de tratamento com TEM, com 2 sessões semanais. Eles destacaram que houve uma melhora significativa na fluência da fala, aumentando o número de elementos na frase e melhorando a sintaxe. Eles também refletiram melhorias na dispraxia da fala. Em relação às funções neuropsicolinguísticas, também observaram melhorias em relação à atenção, memória de trabalho, memória semântica, nomeação, leitura em voz alta e escrita espontânea editada. Todos esses estudos nos fazem pensar que a terapia de entonação melódica é uma ferramenta positiva para aumentar a motivação, a atenção e melhorar o estado emocional, de forma a tornar-se eficaz na recuperação de elementos da linguagem. É muito importante garantir que o paciente com o qual essa técnica será utilizada tenha as características necessárias para tal, como eu falei anteriormente, pois não é indicada em todos os casos.
Se usado com um paciente inadequado, por exemplo, um paciente com afasia de Wernicke ou de compreensão, pode significar uma perda de tempo muito grande na reabilitação, sem falar na frustração que pode causar ao paciente e aos seus familiares. Para terminar, é aconselhável seguir as orientações do profissional, pois o objetivo não é generalizar esse método, mas limitar o uso dessa técnica apenas ao profissional que auxilia na reabilitação, pois não é aconselhável automatizar a fala silábica. Isso é usado apenas como um auxílio para a incorporação da fala normalizada novamente.